Bem, eu não sei como começar esse canal. Não tive nenhuma ideia brilhante. Não sei se ele vai pra frente, mas eu tô a fim de comentar algumas coisas e talvez eu vá fazendo vídeos diariamente. Por enquanto, eu vou fazendo esse modelo porque eu acho interessante e também dá menos trabalho. E eu espero que algumas informações ajudem. Então, o que eu vou fazer agora é, vamos comentar um pouco sobre um pequeno texto da Livecoin que eu tinha separado aqui, que eles publicaram aqui no dia 20 de 10 de 2024, falando sobre uma coisa que o Banco Central Europeu afirmou, né? Eu vou ler com vocês e vou comentar um pouco. Ó, ele está falando aqui sobre a questão, o título para chamar a atenção, claro, né? Quem não tem Bitcoin vai ficar pobre, diz o Banco Central e tal. Falando sobre a alta do Bitcoin, que é redistributiva, enriquecendo os primeiros detentores da criptomoeda à custa dos que chegaram depois. Muito interessante essa visão que eles continuam tendo de que o Bitcoin é uma pirâmide, né? Mas será que é isso mesmo? Vamos ver. E eles falam como se fosse realmente um estudo. Vamos ver como é esse estudo. Estudo publicado pelo Banco Central Europeu, liderado pelos economistas, tal, faz uma análise contundente sobre o impacto econômico do Bitcoin e suas potenciais consequências negativas para a sociedade. O relatório parece ter uma declaração de guerra contra a moeda digital, afirmando que a promessa original de Nakamoto, criador do Bitcoin, de transformar a criptomoeda em uma ferramenta eficiente de pagamento global não foi cumprida. Não foi cumprida porque os bancos centrais não deixam, né? Não foi cumprida porque eles estão muito mais preocupados em enriquecerem a si mesmo, imprimir dinheiro e do que fazer realmente uma coisa útil, porque senão teria sido cumprida. Mas como algumas pessoas sabem, em se tratando lá de El Salvador, ela está sendo cumprida e não é o único país que está buscando fazer essas mudanças. Outros países estão buscando fazer a mesma coisa. Então, o potencial ela tem. Se vão querer, se vão deixar, aí já é outros 200. Mas continuando, em vez disso, diz o Banco Central Europeu, o Bitcoin se tornou um ativo especulativo com impacto negativo na redistribuição de riqueza. Redistribuição de riqueza. Isso é o típico. Vou apagar aqui. Isso é a típica frase de pessoas que querem tomar toda a riqueza para si e não querem dividir com ninguém. Porque na verdade, o Bitcoin, todos que vão aderindo, vão de alguma forma aumentando seu patrimônio e tendo uma reserva de valor. Enquanto que os bancos sempre primeiro enriquecem. Até porque a maioria dos bancos centrais dá permissão aos bancos menores que são associados ao governo a aumentar crédito. Eles pegam emprestado nosso, né? Quando você coloca o seu dinheiro num CDB ou alguma coisa do tipo. Ou quando você empresta dinheiro de forma geral para o banco. Eles criam crédito em um valor acima daquilo que você deu. Então, de certa forma, eles também estão criando dinheiro. E normalmente, sempre quem está ali no início se beneficia mais do que aquela pessoa que vai pegar emprestado com juros altíssimos. Então, se você parar para pensar, a pirâmide financeira real é a dos bancos, principalmente os que estão mais ligados ao Estado. O Banco Central Europeu faz uma afirmação curiosa, argumentando que os primeiros adotantes do Bitcoin teriam se beneficiado às custas do que chegaram depois. Às custas de quê? Se eles tinham tudo a perder e nada a ganhar. O que na visão de analista poderia
ser usado como justificativa para políticas de tributação agressivas e até mesmo proibições. Então aqui eles já revelam o ponto deles. Eles querem aumentar a tributação sobre os detentores da criptomoeda. A gente sabe que é isso mesmo, porque faz tempo que eles estão tentando parar o Bitcoin em todo canto. Quem comprou o Bitcoin ficou rico, diz o Banco Central. O argumento de que os primeiros adotantes do Bitcoin teriam se beneficiado em detrimento dos que chegaram mais tarde pode ser comparado a alguém que comprou um lote no centro da cidade em um local como Nova York há 100 anos atrás. Naquela época, a terra era subvalorizada, visto com desconfiança, pois ninguém sabia ao certo como aquela região se desenvolveria. No entanto, os que se arriscaram e adquiriram lotes em área pouco valorizada colheram grandes benefícios com o crescimento exponencial da cidade, à medida que ela se tornou centro turístico e de entretenimento. É muito semelhante, mas isso não faz muito sentido, por quê? Porque o Bitcoin só tem valor quando se trata de comparação com as outras moedas fiduciárias. Um Bitcoin continua valendo um Bitcoin dentro da blockchain do Bitcoin. O problema é que quando a gente compara com outras moedas fiduciárias, aí sim o valor dele se altera. Ah, mas você precisa de real, você precisa de dólar, você precisa de euro para comprar a cripto. De fato, mas você pode simplesmente minerar. Até porque essa foi a proposta inicial. Vai ter gastos? Vai ter gasto, mas também tem prêmios, né? Sendo assim, os primeiros adotantes do Bitcoin assumiram grande risco, pois estavam apostando em uma tecnologia ainda não testada, com grande volatilidade e pouca aceitação. No entanto, ao longo dos anos, com o aumento da adoção, será se foi a adoção mesmo? Reconhecimento, podemos dizer que sim. Valorização do ativo, valorização também. Esses pioneiros foram enormemente recompensados. O Banco Central ignora, portanto, que isso não implica necessariamente que os que chegaram depois tenham sido prejudicados. E de fato não foram, né? Os que chegaram depois, se hoje mesmo, se você olhar, as pessoas que estão no lucro são 90, se eu não me engano, na cotação atual do Bitcoin, 91% das pessoas que têm Bitcoin estão no lucro. Mais ou menos 5 está empatado e os outros que estão em prejuízo. Normalmente quem está em prejuízo é aquele que vai comprar no hype, compra na alta e vende na baixa. Essa que é a verdade. Mas sim que o maior benefício foi colhido por aqueles que assumiram risco. Esse tipo de dinâmica não é incomum em ativos emergentes ou projetos inovadores. Isso funciona com qualquer coisa, seja com terra, seja com agros, seja com ouro. Existiam ilhas que trocavam conchas. Concha não vale nada, mas os primeiros que começaram a trocar tiveram alguma forma de retorno e benefício. Em vez de reconhecer o Bitcoin como uma revolução tecnológica comparável ao surgimento do petróleo e à internet, o Banco Central sugere que os primeiros investidores de Bitcoin teriam roubado o valor econômico dos que entraram mais tarde no mercado. Na verdade, se a gente for falar que os investidores de Bitcoin roubam alguma coisa, vamos dizer que eles roubam o poder do Estado, até porque as pessoas transformam o dinheiro fiduciário em criptoativos. Rapaz, está passando um carro de som, era só o que me faltava. Continuando aqui. O documento afirma que esses primeiros adotantes aumentaram sua riqueza e consumo em detrimento dos tardios. Uma acusação que, obviamente, ignora as razões que impulsionaram 15 anos de adoção e desenvolvimento do Bitcoin. Sua superioridade tecnológica. O Bitcoin fracassou. Segundo o estudo, o uso do Bitcoin para transações legais é mínimo. É mínimo. É mínimo porque a maioria, 70% dos Bitcoins estão em hold. As pessoas estão guardando porque vem outro tipo de valor, vem como uma reserva de valor. Mesmo em El Salvador, o primeiro país a adotar o Bitcoin como moeda oficial em 2021, a utilização da criptomoeda para pagamentos diários é extremamente limitada.
Tudo que é novo é extremamente limitado, até que pare de ser extremamente limitado. Até porque, nos anos 2000, nem todo mundo tinha acesso à internet. E hoje em dia, basta você lembrar qual era o preço de você instalar uma internet de escada na sua casa, uma internet via rádio na sua casa. O preço de um celular, que hoje em dia você chega em qualquer canto e compra qualquer celular. Tudo que é novo é difícil. A parreira é difícil até jogar o jogo da cobrinha no celular. O que, segundo o Banco Central Europeu, destaca o fracasso do Bitcoin como alternativa viável de moeda fiduciária. Alternativa viável às moedas fiduciárias. Satoshi nunca tensionou transformar o Bitcoin em uma moeda fiduciária. Isso aí é coisa da cabeça deles. Indo além, a pesquisa aponta que muitas transações envolvendo Bitcoin são ligadas a atividades ilegais. Sim. Quando um carro sai para assaltar, eles usam um carro para assaltar. Depois, usa-se uma faca para assassinar a pessoa. Depois, usa-se uma moto para assaltar. Depois, usa-se real, dólar para transacionar uma atividade legal. Isso é argumento de gente ignorante. É igual como o Daniel Fraga fala: dinheiro é dinheiro. O problema não está no dinheiro e no uso e desuso do dinheiro. O problema está no crime que é cometido. Se o Bitcoin é usado para fazer algo ilegal, por que eles não rastreiam? Porque o Bitcoin e sua blockchain é pública. Dá para rastrear para onde aquela moeda foi. Ela fica marcada. Uma moeda que foi usada de forma ilegal fica marcada e dá para ser rastreada. É um dos problemas do Bitcoin. O fato dele não ser tão fungível como uma moeda fiduciária física. Uma cédula de dólar, uma cédula de real. Mas isso daí não significa que o problema esteja no ativo. Com evasão fiscal, financiamento ao terrorismo, tráfico de drogas, lavagem de dinheiro. Que raios é lavagem de dinheiro? O que mina ainda mais sua credibilidade como meio de pagamento legal invocado. Meio de pagamento legal para ele é tudo, para os estados e para o Banco Central Europeu, é tudo que eles podem controlar. Aquilo que eles não podem controlar não é legal. Esse é o maior problema do Estado. Só é legal aquilo que eles podem controlar. Eles decidem tudo. O documento também afirma que, embora o valor do Bitcoin tenha aumentado ao longo dos anos, com ganhos expressivos para os primeiros adotantes, quer dizer que ninguém está ganhando nada com Bitcoin agora, essa valorização tem efeitos perigosamente redistributivos. O estudo argumenta que o lucro desses investidores iniciais vem às custas de quem entra tardiamente no mercado ou daqueles que não investem na criptomoeda. Quem não investe, problema. Cada um vai comprar Bitcoin pelo preço que merece. Já dizia o sábio. Quem lembrar aí de quem é essa frase quer dizer que está atento. Quem compra é porque acredita no ativo. A maioria das pessoas nunca compram nada se não acreditarem naquilo. Ou porque alguém disse que aquilo dá retorno, ou porque ela mesma acredita que aquilo dá retorno. Alguém que não compra não é prejudicado por não ter acesso àquilo, porque ele tem a opção de ter, mas opta por não ter. Diferentemente de ativos tradicionais, como ações e imóveis. Sim, tem pessoas que não compram ações, tem pessoas que não compram imóveis, tem pessoas que não investem em ações, nem em fundo imobiliário, nem em CDBs, nem em LCI, nem LCA, nem CRI, nem CRA. Tem pessoas que não investem em nada, bota tudo debaixo do colchão. O Bitcoin não gera produção ou valor para a economia real. Imagine se não gerasse. O tanto de empresa que se beneficia aí e que superfatura com cada halve do Bitcoin. Compra o ativo, quando dá o halve, que ele duplica de valor, eles vendem. O que agrava ainda mais o desequilíbrio causado pela sua valorização. Não há desequilíbrio nenhum. O que está sendo desequilibrado aqui é o poder estatal. Autores do estudo advertem que se o preço do Bitcoin continuar a subir sem justificativa econômica, a justificativa econômica é a valorização, é a escassez, é a credibilidade, é a descentralização. E agora, com a rede Light,
É a própria escalabilidade dele. A consequência será uma concentração ainda maior de riqueza nas mãos de poucos, enquanto o restante da população ficará economicamente prejudicado. Se o Bitcoin se valorizar a ponto de virar uma moeda mundial, todos vão utilizar Bitcoin. Até porque vai ter satoshi para todo mundo. O Bitcoin não aumenta o potencial produtivo da economia. Aumenta sim. E vamos dizer que não. Vamos dizer que ele não aumenta. Nem faz sentido falar sobre aumento de produtividade econômica, até porque o Bitcoin não é ativo, é uma moeda. R$1, $1, aumenta o que na produtividade da economia? O que aumenta a produtividade da economia é o serviço. A forma de pagamento em si não tem essa função. O que tem a função de aumentar a produtividade da economia são os serviços que são prestados por empresas, por indivíduos, por participações, por cooperativas, enfim, até pelo Estado, ainda que tudo que ele faça seja mal feito. A alta no preço do Bitcoin é essencialmente redistributiva, enriquecendo os primeiros detentores da criptomoeda às custas dos que chegaram depois. Isso aqui eu não vou nem comentar, que eu já comentei. O Bitcoin ameaça a estabilidade democrática. Isso aqui é lindo. Já que não conseguem matar, vamos criminalizar como antidemocrática. A moeda antidemocrática, a moeda anarquista. É até uma coisa bonita, a moeda anarquista dos cyberpunks. Além dos efeitos econômicos, o Banco Central Europeu também fala sobre as implicações sociais a longo prazo dessa dinâmica, em um cenário onde o Bitcoin continua a se valorizar indefinidamente. A desigualdade se tornaria insustentável, o que poderia enfraquecer a coesão social e a ameaça à estabilidade da democracia, ou seja, perderia o poder sobre as pessoas. Em resumo, é isso. Já que há uma fragilidade na coesão social, basicamente o Estado não conseguiria ter domínio sobre aquelas pessoas que detêm Bitcoin, que transacionam com Bitcoin e que só recebem e só trocam coisas por Bitcoin via carteira. Já que o Estado não tem controle da rede, não tem controle da produção, não tem controle de nada. Basicamente é esse o medo deles. O medo deles é a nossa liberdade. Vamos ver que isto ocorre porque os primeiros investidores com grandes ganhos de capital aumentam seu consumo, enquanto aqueles que entram no mercado mais tarde ou não possuem Bitcoin veem seu poder de compra cair, criando um ciclo de empobrecimento relativo. O poder de compra cair, a culpa do poder de compra cair não é do Bitcoin, a culpa do poder de compra cair é de bancos como o Banco Europeu, que imprimem na tora e vão imprimindo e desvalorizando a própria moeda. Outro ponto destacado pelo estudo é o impacto potencial no sistema financeiro tradicional, que poderia quebrar. Pode quebrar, ninguém vai sentir nem falta. O Banco Central menciona que a crescente aceitação do Bitcoin como um ativo de investimento aí é um problema, porque o Bitcoin ele não é um ativo de investimento, ele é uma moeda. Moeda, você não se investe. Por exemplo, você não compra dólar como investimento, você compra dólar como reserva. Reserva de valor, reserva de poder. Quando você brasileiro troca real por dólar, você não está investindo. Mas o dólar vai valorizar. Mas isso não é investimento. Investimento é ação, fundo imobiliário e entre outras coisas. Mas moeda em si não é investimento. Moeda é para ser transacionada. Impulsionada por grandes instituições financeiras como fundos, hedging, empresas de gestão de ativos. Poderia exacerbar o risco sistêmico. Larry Fink, CEO da BlackRock e outros grandes nomes do setor financeiro têm promovido o Bitcoin como uma nova forma de ouro digital. E de fato é. O que, segundo o estudo, ignora as limitações práticas da criptomoeda. Quais são as limitações práticas? Você pode trocar pelo que você quiser, o Estado não tem poder sobre aquilo, você fica mais rico conforme ele vai se valorizando. Tem que lembrar que um dia o Bitcoin vai parar de se valorizar tanto, assim como um dia o ouro parou de se valorizar tanto. Opa, ficou escuro aqui. Até porque não é um ativo financeiro, é uma moeda, é uma criptomoeda. Então, de fato, o Bitcoin é como um ouro digital. A comparação com o ouro, que é um ativo físico com séculos de uso comprovado, não se sustenta, afirma o economista. Por que não se sustenta? Por quê? Não se sustenta porque eles não querem.
Mas a verdade é que o Bitcoin tem muito mais poder do que o ouro. Ele é muito mais transportável e escalável nesse sentido. A fungibilidade dele pode até não ser boa, mas a moção dele, o valor intrínseco e a segurança dele é muito maior. Entendeu? E aí ele vai e fala: já que o Bitcoin não possui uma utilidade tangível para a sociedade, lhe pergunto quem hoje em dia leva pedaços de ouro dentro do bolso para comprar um pão no mercado. Ah, são tantos argumentos inteligentes. Quem não tiver Bitcoin vai ficar pobre. De fato, isso pode acontecer se o Bitcoin virar uma moeda mundial. Se ele virar uma moeda que vai ser a detentora de transações entre os países, quem não tiver vai ser pobre. Isso poderia até acontecer. O estudo também discute que considerar um cenário otimista de valorização contínua do Bitcoin, embora muitos críticos como o Nuriel tenham classificado o Bitcoin como uma bolha especulativa que eventualmente explodirá. Analisou as implicações de um cenário em que o preço do Bitcoin continua a subir. Mesmo nesse cenário, o Banco Central Europeu consegue ser pessimista. A concentração de riqueza aumenta e a população que não detém o ativo é empobrecida. É só comprar, meu filho. Compre Satoshi. Você pode comprar com qualquer valor. O documento destaca que a prosperidade dos detentores do Bitcoin, nesse caso, não vem de uma expansão da produção ou de ganhos econômicos reais. Expansão da produção. Eles continuam falando em ganhos econômicos reais como se o Bitcoin fosse um ativo de produção, como se o Bitcoin fosse um serviço, mas sim da transferência de riqueza de outras partes da sociedade. Na verdade, a transferência de riqueza é a transferência de riqueza do Estado para a criptomoeda, né? A moeda fiduciária que o Estado produz, a gente transforma no Bitcoin e guarda na nossa carteira e ele vai supervalorizando. A transferência é a transferência de poder, né? Retornando o poder que a gente nunca deveria ter perdido. Se o preço do Bitcoin subir para sempre, a existência do Bitcoin empobrece tanto os não detetores quanto os que comprarem depois. Oh, meu Deus, como é alarmista. Por fim, o Banco Central Europeu sugere que os formuladores das políticas públicas considerem os impactos redistributivos e sociais do Bitcoin ao desenvolver regulamentações para o setor de criptomoeda. Em outras palavras, ele quer mais... tá aqui, esse resumo é muito bom. Ele quer mais impostos para quem comprou Bitcoin em seus anos iniciais. A verdade é que isso aqui é só uma desculpa para poder taxar todo mundo. A valorização contínua do Bitcoin não é um fenômeno econômico sustentável. Até porque isso aqui faz um pouco de sentido. Porque o Bitcoin não vai se valorizar para sempre da forma como ele se valoriza. Mas o ouro continua se valorizando. Ele não se valorizou para sempre, mas ele continua se valorizando. É claro que o Bitcoin também não vai se valorizar para sempre, até porque a última moeda vai ser, se eu não me engano, em 2142, se eu não me engano. Mas é 2140 e pouco. Vai ser cunhado o último Bitcoin. Então, ali acabou. Quem tem, tem. Quem não tem mais. O último Bitcoin vai ser cunhado aí. Então, ele vai se valorizar pela escassez. Assim como o ouro. Quem tem, tem. Quem não tem, e quem tem ainda vende. Troca por real, troca por dólar. Moedas que todos os anos caem e se desvalorizam. O dólar mais de 90%, o real mais de 96%. Daqui a pouco essas moedas vão a zero. Concluem os autores. Ele ameaça aumentar a desigualdade e criar divisões sociais que podem enfraquecer o tecido democrático de diversas nações. Quem cria desigualdade são eles, que enriquecem os bancos, sustentam empresas falidas e ainda por cima querem jogar a culpa em quem compra um criptoativo que tira o poder deles. O Banco Central Europeu versus o Bitcoin. O Banco Central Europeu se consolidou como uma das vozes mais críticas do Bitcoin, especialmente representando. Daqui a pouco eles estão comprando. A verdade é essa. A verdade é que eles estão reclamando aqui, mas daqui a pouco eles estão comprando para terem a sua própria reserva de Bitcoin. Fazem essas declarações. Um relatório afirma que o valor do Bitcoin é zero, afirmando que a criptomoeda é amplamente manipulada e facilita atividades ilícitas ao seu caráter pseudo-anônimo. O Bitcoin não é completamente anônimo. Como eu já falei, ele não é completamente fungível. Criticou a aprovação dos ETF de Bitcoin.
Comissão de Valores Imobiliários, afirmando que a medida não muda o fato de que o Bitcoin não é adequado como meio de pagamento ou como investimento. Não é adequado para quem? Para a gente que anda comprando, está muito adequado. O presidente reiterou essas preocupações ao afirmar que o Bitcoin não cumpre funções do dinheiro, criticando sua lentidão, alto custo e volatilidade. A volatilidade, ela pode até estar certa, mas alto custo você compra Bitcoin com qualquer coisa. Lentidão, a rede lá já é mais rápida do que pagamento instantâneo. Disse ainda que a criptomoeda não é prática como forma de pagamento e apresenta riscos para a economia global. Tem um bocado de gente recebendo pagamento de Bitcoin e eu não vejo pessoa reclamando. Declarando que o Bitcoin estava a caminho para a irrelevância. Além de criticar os problemas técnicos da rede. Quais são os problemas técnicos da rede? O documento apontou que a queda acentuada do valor da criptomoeda após o colapso da FTX. Sim, minha filha, FTX foi um colapso que mereceu. Um sinal de que o Bitcoin não era confiável como reserva de valor, muito menos como uma moeda. As pessoas não entendem que o Bitcoin só tem 15 anos e que há uma volatilidade muito grande nele ainda, porque ele ainda não está consolidado. Uma vez que ele se consolidar, quem tem não vai querer vender. E se o Estado quiser, ele vai precisar tomar. Assim como fez com o ouro. E nem adianta argumentar, dizer que não foi tomado, porque o ouro lá nos Estados Unidos foi tomado. Se tinha uma multa enorme para você pagar caso você não desse, então isso era uma espécie de coerção, sim. Entendeu? E quando o Bitcoin estiver bem estável e aceito, e quando o último Bitcoin for cunhado, o preço dele vai se estabilizar. Assim como acontece com todo ativo financeiro que tende a ser uma moeda. Menos como moeda fiduciária, né? Que a gente sabe que o Estado dá maior valor em imprimir coisas. Membro do Conselho do Banco Econômico, Banco Central Europeu, reforça essa postura ao sugerir que a criptomoeda sem lastro, por que ela vai ter lastro? O euro tem lastro em quê? Tem lastro em nada. O euro não tem lastro em nada. Como o Bitcoin deveria ser banido. Ele comparou o Bitcoin ao jogo de azar, destacando que sua principal função hoje é alimentar especulações financeiras, porque assim oferecer benefícios tangíveis à sociedade, como se o dinheiro fiduciário oferecesse alguma coisa. Aqui a gente bota a gasolina no dia, quando está com uma semana a gasolina está mais alta e o dinheiro continua o mesmo. Tais declarações deixam claro ver o Bitcoin como uma ameaça à estabilidade social, alertando para isso. E aqui tem uma propagandazinha para quem quiser criar. As pessoas continuam com essa noção errada de que o Bitcoin precisa ter lastro em alguma coisa. Ou como fala que o Bitcoin não tem um valor dentro de si. O que é que tem valor dentro de si? A gente é que agrega valor nas coisas. Ouro, se você estiver no deserto com uma barra de ouro morrendo de sede, você troca aquilo por qualquer copo d'água. As coisas têm valor que a gente dá e não um valor em si mesmo. O ouro tem escassez, a prata tem escassez, um tipo de escassez, ferro, todas as coisas têm um valor que nós damos. Assim, da mesma forma, o Bitcoin tem um valor que a gente está dando a ele, enquanto ele está recebendo essa grande adoção. Um dia, ele vai se estabilizar. Então, fica aí esse primeiro vídeo. Qualquer crítica pode deixar aí embaixo e qualquer pergunta, pode perguntar que eu respondo. Se eu souber. Se eu não souber, eu digo não sei.